Hoje é dia de fazer um resumão de jogadores que podem reforçar o Santos. Obviamente, o Santos está impedido de registrar novos jogadores, mas isso não impossibilita que o clube esteja de olho no mercado, olhando algumas possibilidades que possam ser interessantes para o Santos, já pensando, para o restante da temporada ou quando conseguir esse acordo com o Hamburgo e finalmente conseguir registrar novos jogadores. Vamos começar primeiro com o Elias, que teve uma passagem pelo Corinthians muito boa, foi campeão lá no Corinthians, foi jogar no Atlético Mineiro, não teve o mesmo sucesso, acabou sendo dispensado no começo do ano, pelo Atlético Mineiro, e de lá pra cá não fechou com nenhuma equipe. Informação do Ademir Quintino é que ele estava apalavrado, bem encaminhado, com o Goiás, mas ele recebeu uma ligação do Cuca e daí parece que ele mudou os planos, de fechar com o Goiás, tendo em vista essa possibilidade de jogar no Santos. O que acontece? O Santos está impedido de registrar jogadores, então o Elias só receberia salário do Santos a partir do momento que o Santos pudesse contar com o jogador. Então, assim, ele treinaria no CT Rei Pelé, ele estaria disposto a realizar os treinamentos, com os demais companheiros, com a comissão técnica, mas só iria receber o salário de produtividade a partir do momento que o Santos pudesse contar com o jogador, o que eu acho justo. A gente não sabe até quando o Santos vai ficar impedido de contratar jogadores, pode demorar, pode ser rápido, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, não sabemos. Então, assim, é meio arriscado, independente do valor do salário dele, se é R$1 ou se é 1 milhão que ele vai receber do Santos. Não vejo lógica o Santos pagar um atleta, um funcionário, que não pode utilizar os serviços dele. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser fato. Se você quer jogar no Santos, você só vai receber salário a partir do momento que eu puder te contratar. Essa é a condição. Essa é a primeira condição. Agora, a contratação do Elias é boa ou é ruim? Só dentro de campo a gente vai poder decidir isso. É um jogador que tem 35 anos de idade e não tá numa boa fase. Se a gente for olhar hoje no elenco do Santos, o Sanches, por exemplo, é muito mais velho que o Elias, acho que tem 37 anos, 36, não vive um bom momento, mas mesmo assim a gente confia no jogador. Pode ser que o Elias seja jogador do Santos e jogue muito, ou pode ser que a torcida, o Santos, quebre a cara. Mas pode ser que seja um investimento interessante, principalmente se ele entrar em campo e somar, principalmente na questão do meio campo. Todo santo vídeo de pós-jogo, pré-jogo, eu sempre falo que um dos grandes problemas do Santos é o meio campo. Então, assim, jogar bola o Elias sabe. Se ele vai, se for contratado, fazer isso ou não, aí é outra história. Mas o que me incomoda, também não posso deixar de falar aqui, é a questão dos jogadores da base. Todo mundo sabe que eu sou defensora de jogadores da base do Santos, e quando você traz um atleta mais experiente, de nome, como é o caso do Elias, dificilmente um Ivonei, um Anderson Ceará, um Sandri, que já tá perdendo espaço com o Cuca, vai ter chances com esse cara no elenco. Então tudo tem que ser colocado na balança, principalmente pelo atual treinador, se compensa ou não. Não vejo o Elias chegando no Santos e sendo banco. Acho que, principalmente por essa questão do problema no meio campo, ele deve ser titular. Então, tô curiosa para ver o que vai acontecer. Óbvio que eu já tô falando assim como se ele fosse jogador do Santos, mas ainda não é. Tem algumas questões para resolver, se ele vai aceitar ou não, se o Santos vai aceitar ou não. Mas eu tô deixando aqui esse meu posicionamento. Outro jogador que estão falando bastante é a questão do Casares. O Casares também não é mais um jogador que o Atlético Mineiro queira contar, especialmente o Sampaoli. E o Atlético não sabe o que faz, porque ele tem contrato até o final do ano, até dezembro. O jogador não vai ser aproveitado pelo Sampaoli, só se, sei lá, o Sampaoli sair do Atlético Mineiro e chegar um técnico que queira contar com o jogador. E o Santos já demonstrou interesse, mas ele tem um salário muito alto, o que hoje o Santos não tem condições de bancar um salário muito alto. E também tem a questão que o Atlético Mineiro, o presidente do Atlético, deu uma entrevista falando que quer que o Casares facilite, ou seja, ele quer sair do Atlético, então ele tem valores para receber que ele tem que abrir mão. Ou o Santos, ou outro clube, enfim, pagar alguma compensação para liberar o Casares antes do término do contrato dele, que é em dezembro. É basicamente a mesma questão do Uribe, que a gente comentou no último vídeo. Uribe, você quer sair, mas o Santos quer que o Uribe abra mão de 2 milhões que tem para receber. Ou o clube que tiver interesse no Uribe pagar alguma coisa para o Santos. Então, assim, não acho que tá errado a posição do Atlético. Se o jogador quer sair,
ele que tem que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, se ele vem pro Santos ou se ele não vem pro Santos, também é outra questão que a gente precisa acompanhar. O Casares, eu acho já que é um pouco mais complicado, porque diferente do Elias, é um salário alto, né? O Elias é um salário de produtividade. E quando a gente fala um salário de produtividade, a gente não imagina que seja um salário alto, né? Então falam de que seja 100 mil reais o salário do Elias, né? Falam, não sei se é verdade essa proposta, mas enfim. O Casares receberia, sei lá, 4 vezes mais que isso. Então tem que tomar cuidado, porque não adianta nada, o Santos, ele veio de graça. O jogador não vem de graça. O jogador, ele vai receber salário, ele vai receber luva, então ele não vem de graça. Será que vale o risco? Ainda mais o histórico que o Casares tem, né? Principalmente o extracampo. Então tudo isso tem que ser colocado na mesa para ver se vale a pena ou não. E o outro jogador que estão falando, né? O Santos parece que tá afim de jogadores lá de Belo Horizonte, que é o Mateuzinho, do América Mineiro, tem 22 anos, fez gol, inclusive, né, no último final de semana. É um jogador que interessa para o Santos, desde o começo do ano o Santos estava interessado, só que a pedida no começo do ano era praticamente um absurdo, era quase 4 vezes esse valor, era 2,5 milhões de dólares, de euros, sei que dava quase 16 milhões de reais, e o Santos, obviamente, achou um valor muito, muito alto e não houve negócio. Só que agora o clube do Mateuzinho aceita vendê-lo por 2,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. E por que essa baixa? De acordo com o UOL, tem alguns motivos. Primeiro, questão da pandemia. Então os clubes não estão investindo tanto em contratações, é mais difícil. O Santos mesmo, que esperava, né, vender algum jogador, acabou se dando mal com essa pandemia porque os clubes estão repensando na hora de fazer o investimento porque a conta não fecha, né? Você sem jogos, você acaba tendo a sua renda diminuída, né? E o América Mineiro não quer perder a chance de negociar o jogador que tem contrato até setembro de 2021. Então, assim, o contrato está acabando e pode ser que o jogador acabe assinando um pré-contrato, se demorar para conseguir um clube interessado. Então, isso poderia facilitar a compra do Santos, né? 50% do jogador por cerca de 2,5, 3 milhões de reais. É um valor que, quando a gente pensa em futebol e um jogador de 22 anos, que se for bem no Santos pode ser vendido por mais, né, do valor que o Santos adquiriu, pode ser um investimento bacana, é um jogador que tem um destaque interessante no América Mineiro, e eu acho que de todos esses jogadores, sendo bem sincera, Elias, Casares, o Mateuzinho seria um jogador que eu apostaria para contratar, para trazer para o elenco do Santos. O Santos está carente na posição que o Mateuzinho joga, então acho que seria bacana. Já a questão do Casares, tem todo o salário dele, questão extracampo, não sei se confiaria tanto em fazer um investimento desse tamanho, né? Um jogador que a gente lembra sempre muito, né, na comparação com o Cueva, que só deu dor de cabeça. Não sei se é o momento certo pra gente fazer esse investimento. E o Elias, como eu falei, é um jogador que pode sim chegar no Santos e calar minha boca, jogar muito bem, ser titular absoluto, mas a gente também não sabe em qual as condições que ele chega. Desde o começo do ano ele tá sem clube. Então fica aí a dúvida se ele seria um investimento bacana pro Santos ou não. Bom, vamos aí aguardar agora, só resta isso pra gente, ver se teremos algumas atualizações. Tem o último vídeo no canal sobre o Uribe, então se você também não assistiu, só conferir. Pra você saber, né, as informações do Uribe, até falei um pouquinho aqui no vídeo que ele quer sair, mas o Santos quer alguma compensação financeira, enfim, ou que ele abra mão de alguma coisa. E é isso, vamos acompanhar, tem vídeo no canal se tiver atualização, e não se esqueça, me siga nas redes sociais, @AngeloLuz, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Grande abraço!